O assunto de hoje é a guerra do passe livre na última semana da eleição. Já são quase todas as capitais que autorizaram o transporte público gratuito no domingo de eleição. Mônica, traga bastidores para nós. Bom dia. Pois é, a gente antecipou aqui, você lembra, né, Megali? Eu tô rouca. Ixi, Mônica, tá ruim de tudo, hein? Ontem você também tava um pouco, né, Mônica? Ontem piorou, porque eu passei o dia falando, mas vamos lá. Vamos lá. Se não der, a gente para. Com calma a gente consegue. A gente antecipou aqui que o Supremo Tribunal Federal tinha autorizado as prefeituras, você se lembra que a gente deu esse furo aqui, né? Autorizado as prefeituras a concederem o passe livre, sem que com isso elas fossem enquadradas em alguma lei de crime eleitoral, de improbidade administrativa, alguma coisa assim. Então agora começou essa batalha, né, envolvendo prefeitos e governadores em todo o país, que é a guerra do passe livre, em que a prefeitura e governos bancam a gratuidade do transporte público em trens, ônibus e metrôs para facilitar o deslocamento dos eleitores, Megali, para tirar a barreira do preço alto das passagens entre o eleitor e a urna, e com isso ajudar a diminuir a abstenção. Então, com isso, acontece em alguns lugares mais ou menos o previsível, né? Eu vou tomar um golinho aqui de... Pronto. Com isso, Megali, acontece mais ou menos o previsível. Aliados do ex-presidente Lula adotaram rapidamente a medida e aliados de Jair Bolsonaro resistem, querem seguir cobrando a passagem. E por que isso? Porque, como nós já falamos aqui, Megali, inúmeras vezes, a abstenção é maior na população de baixa renda, na população desempregada, que não tem dinheiro para pagar sequer todas as refeições do dia, e pensa 100 vezes antes de gastar quase R$10 para votar, né? R$10 por adulto da família, né? O que é uma verdadeira fortuna, quando você não tem dinheiro nem para comer. E o Lula tem mais votos entre esses eleitores. Para você ter uma ideia, Megali, o Lula tem, segundo Datafolha, 62% dos votos entre os desempregados, contra 33% do Bolsonaro. Entre os empresários, a situação se inverte. O Lula perde para o Bolsonaro. Ele tem 24 contra 71. Então você vê como é a votação entre segmentos de renda e por que essa medida do passe livre ela ajuda o ex-presidente Lula, porque ela diminui a abstenção nesta população que vota mais nele. Então, já são 22 capitais que vão ter o passe livre, mas há governadores que ainda resistem a adotar essa medida. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é aliado do Bolsonaro, por exemplo, está sob pressão, mas ele diz que ainda está avaliando a possibilidade. O governador Zema, de Minas Gerais, que é cabo eleitoral do Bolsonaro também, já escancarou, né, e já disse que é contra e que acha que as prefeituras, como elas sempre cobram passagem, elas deveriam seguir cobrando passagem, e que quem adota posturas diferentes no dia da eleição teria uma atitude suspeita. Isso é a visão dele. O prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, Fuad Noman, que é lulista, ele já disse que votar é um direito, que o Estado tem que garantir as condições, anunciou a gratuidade e desejou bom voto a todos. Defensorias públicas estão se movimentando em todos os estados, e aqui em São Paulo mesmo a Defensoria já acionou o Tribunal de Justiça para que o Estado seja obrigado a oferecer metrô e trem de graça para as pessoas. Agora, Megali, toda regra tem exceções e a gente tem que fazer justiça. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, determinou ônibus de graça para todo mundo na capital paulista. Ele que apoia Tarcísio de Freitas, né? Ele não apoia o Bolsonaro, mas apoia o Tarcísio, que também se beneficia de alta abstenção entre os mais pobres, especialmente na capital, porque na capital, inclusive, Fernando Haddad venceu as eleições, né? Chegou na frente, não é que ele venceu, chegou na frente no primeiro turno. Mesmo assim, o prefeito Ricardo Nunes adotou essa medida assim que o Supremo Tribunal Federal autorizou a gratuidade. Começou uma certa pressão de parlamentares do PSOL, Érica Cocai, da Tabata Amaral, mas ele liberou, se reuniu com as entidades, 200 entidades ontem, e liberou o passe livre. Então você vê que tem exceções, mas essa é a guerra política da semana, Megali. Quem vai oferecer o ônibus livre para todos os eleitores, Megali? Me parece que deveria ser uma questão de lógica, né?
O voto é obrigatório. As prefeituras, pelo amor de Deus, são 2 vezes a cada 2 anos. A gente já fez as contas aqui, é um dinheiro irrisório quando a gente compara com o fundo eleitoral, com o fundo partidário. Não é nada. Isso poderia, inclusive, ser bancado pelos próprios partidos, dentro dessa lógica aí do fundo eleitoral. Se é obrigatório... Isso, é exatamente o que o Dalton está dizendo. Se é obrigatório... Se é obrigatório, o Estado tem a obrigação também de facilitar o deslocamento de brasileiros. E você é bom de conta, Megali, você é bom de conta, que eu lembro que você fez uma conta rapidíssima aqui. E quando eu escrevi sobre a coisa dos ônibus, quando o Supremo decidiu, tinha a conta da Federação dos Municípios, batia com a sua, dava menos de 200 milhões. Era pouco dinheiro quando a gente pensa no Brasil inteiro. Para a cidade de São Paulo, por exemplo, custaria algo em torno de 9 milhões. 9 milhões de reais é dinheiro de pinga para uma cidade do tamanho de São Paulo. É claro que não é uma conta muito precisa, porque eu levei em conta só o subsídio, sem levar em conta sem considerar o dinheiro da passagem, que entra para compensar essa grana. Mas, enfim, é só para mostrar que não é muito dinheiro. E é um bem para o eleitor, é uma boa mensagem para o eleitor. Quanto ao efeito eleitoral, eu tenho dúvidas. Eu fui conferir lá nas cidades que em 2018 ofereceram um passe livre, não houve grande discrepância entre os votos do Bolsonaro ou do Haddad nas cidades em que havia ou não havia transporte gratuito. Eles basicamente tiveram o desempenho esperado para aquelas capitais daqueles estados. Não houve grande movimentação no sentido de virar voto. Então, não me parece que ninguém vai perder nessa. Só o eleitor vai ganhar. Mônica, agora, só... diga. Não, uma ouvinte mandou aqui, a Maria Helena, de Lagoa Santa, em Minas Gerais, está falando. Lagoa Aí ela faz Santa. uma reflexão. Lagoa Santa, uma reflexão mais profunda que essa mesmo. É algo tão óbvio, né, Maria Helena? Mas que quando a gente fala em voz alta, até dói. A passagem tem que ser gratuita porque o povo é tão pobre, mas tão pobre que precisa disso para ir votar. Olha a condição na qual a gente está mergulhado. É Isso. verdade, Maria Helena. Beijo. Obrigada. Ô, Carla. Diga. Oi. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo com desempregados, porque o IBGE falava que tinha pleno emprego, isso na década de 90. Minimizava, né, o desemprego, e eu acompanhei um desempregado que era considerado empregado porque tinha consertado uma cortina nas últimas 3 semanas. Qualquer trabalho que ele tivesse feito, na época, o IBGE dizia que estava empregado. E aí eu fui passar um dia com uma pessoa desempregada procurando emprego. Ô, Carla, era um cidadão, um paulistano, que não tinha dinheiro para absolutamente nada. E ele saía da casa dele muito longe do centro e vinha caminhando. E eu vim com ele, caminhei a cidade inteirinha, para poder procurar emprego. E ele tinha só dinheiro emprestado para comer um lanche. Então, essa é, de fato, quando quem conhece um pouco, sabe que é uma realidade, de verdade. Não é uma desculpa para não votar. O preço de uma passagem, tá lembrando aqui o nosso ouvinte, dá para comprar uma caixa de leite, por exemplo, né, o Denis. Valeu, Denis, pela mensagem.